Olá, meus prezados amigos e seguidores, estamos de volta. Eu sou Evan Freitas, do canal Vistas Lindas Aéreas. Este é mais um programa Hoje e Sempre Bíblia Sagrada, número 137. E o nosso tema de hoje é: a quem recorrer de uma injustiça? E o texto que separamos para nossa meditação está na carta aos Romanos, capítulo 1, versos 18 ao 20. Está escrito: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Carta aos Romanos, capítulo 1, versos 18 ao 20. Vamos então ao nosso comentário. Gente, eu recebi de Deus um dom de guardar na memória fatos marcantes desde a mais tenra infância. E um desses fatos é o de quando eu era uma criança de cerca de 3 anos. Numa manhã de inverno, eu caminhava sozinho em uma pastagem plana e deserta. De repente, pude ouvir uma voz forte e firme e bem próxima, como vinda do céu, falando dentro de mim. Não reagi, pois não entendi nada. Eu não via ninguém, mas pude ouvir aquela voz clara e imponente me dizendo: você não sabe nada sobre você mesmo, mas eu te conheço desde antes de nascer. Sei que é difícil acreditar, mas é um fato real que me aconteceu. Hoje, depois de muitos anos, começo a entender muitos outros fatos extraordinários e inexplicáveis que aconteceram ao longo da minha vida. Mas, voltando para o nosso texto de referência, eu quero lembrar que essa carta aos Romanos foi escrita no ano 57 depois de Cristo. A igreja em Roma era composta tanto de judeus quanto de gentios, o que frequentemente gerava tensões e debates sobre questões tais como a lei e a graça. Por isso, Paulo não perde tempo em apresentar o tema central da sua mensagem. A justiça de Deus é revelada através da fé em Cristo Jesus. Ele enfatiza que este evangelho que ele apregoa não é uma mera filosofia humana ou um código de moral e ética. Não, mas sim o próprio poder de Deus para a salvação de todo aquele que tem o privilégio de crer em Jesus Cristo. O crer no Evangelho de Jesus Cristo não é um mérito humano, mas sim uma oferta gratuita, acessível através da fé. E esta fé não é apenas um sentimento intelectual, mas uma íntima confiança inabalável e ativa que gera de transformação de vida. Assim como está escrito na carta aos Efésios, capítulo 2, nos versos 8 e 9, que diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A fé é o meio pelo qual recebemos essa salvação. Acreditar em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador é essencial para experimentarmos o perdão dos pecados e a reconciliação com Deus. No entanto, até mesmo a fé é um presente de Deus, dado pelo Espírito Santo, e não uma realização puramente humana. Paulo argumenta que a impiedade e a injustiça não são acidentes isolados, mas são obras das trevas que, operando nos homens, impedem de enxergar a verdade e praticam a injustiça.
Trazendo para os nossos dias, temos assistido em nosso país, já há alguns anos, muitas autoridades civis e todos os escalões que trocam a justiça pela injustiça com argumentos falsos e se corrompem escandalosamente, contrariando integralmente os ensinamentos da palavra de Deus. Está escrito que a ira de Deus se revela contra toda impiedade e injustiça, não existem exceções. Porque a consciência humana, embora corrompida, carrega um sentimento original intrínseco de Deus e de seus padrões moral e de justiça. A arrogância intelectual e a autossuficiência são obras de Satanás, que levam muitos homens a negar a submissão ao Deus Criador. Deus permite que as consequências do pecado se manifestem, ou seja, o que os homens plantam, isto irão colher. O ser humano, por natureza, anseia por significado e propósito. Essa busca, quando direcionada para longe de Deus, muitas vezes resulta em frustração e desespero. As ideologias humanas, por mais sofisticadas que pareçam, falham em preencher o vazio existencial que só o relacionamento com o Criador pode satisfazer. A ironia é que a resposta para essa busca universal como significado já foi providenciado por Deus. O Evangelho de Jesus Cristo oferece a verdadeira reconciliação, o perdão dos pecados e a vida eterna. É na relação com Deus, através de seu Filho, que encontramos o propósito e a satisfação que tanto almejamos. Oh, aleluia, glórias a Deus! Vamos então ao nosso momento de oração e gratidão a Deus. Meu Senhor e meu Deus, ajuda-nos, Senhor, a sermos gratos pelos ensinos da Tua Santa Palavra. Perdoa-me, Senhor, quando, no conforto da Tua proteção, deixo desviar a atenção dos ensinos de Jesus. Capacita-me, Senhor, a servi-lo com a intensidade correta, de tal forma que o mundo venha a sentir o desejo de Te conhecer, meu Deus, e conhecer o meu Salvador Jesus. Peço-te, Senhor, em favor de meus filhos, meus netos, irmãos e amigos. Intercedo também pelos nossos seguidores no programa Hoje e Sempre Bíblia Sagrada. Em o nome santo e glorioso de Jesus Cristo, meu Senhor, eu oro. Amém. Glória a Deus. Que bom que você esteve conosco até aqui. Colabore conosco. Deixe o seu gostei ou não gostei. Inscreva-se no canal, compartilhe com amigos. Faça o seu comentário, é muito importante para nós. E até o próximo vídeo, querendo assim, o nosso Deus. Até lá!